eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial.
Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a alegria nas provações. O texto de hoje está em Tiago capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 2. Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Amém. A gente está vivendo uma geração que não consegue processar o sofrimento. Talvez eu esteja falando dos millennials, do geração Y, Z. Eu não sei se você está familiarizado com esse tipo de expressão, mas vê se você se identifica com isso. Ou você identifica com as pessoas ao seu redor. Eu vejo muitas vezes uma geração, e eu digo isso fazendo parte dessa geração, que não sabe como lidar com o sofrimento, não consegue processar o sofrimento. Então não suporta o sofrimento. É uma geração que é exacerbadamente pragmática, é extremamente pragmática. Faz as coisas se funcionam. Até mesmo a questão de moral, de ética, está sob essa questão pragmática. Funciona, dá resultado, eu vou ganhar dinheiro com isso? Isso vai me satisfazer? Como vai me satisfazer? E acaba tendo muita dificuldade de processar o sofrimento. Então, quando tem algum intempérie, quando tem alguma coisa que o faça sofrer, ele quer se livrar logo desse sofrimento e acaba não suportando isso, acaba buscando um escapismo, pode ser entretenimentos, tentando ter uma fuga da realidade. E isso acaba afetando os relacionamentos. A gente acaba tendo um relacionamento líquido, não é um relacionamento sólido. E a coisa do tipo, eu vou viver feliz com essa pessoa até que isso me satisfaça. Depois eu procuro outra pessoa, sabe? Não que esteja necessariamente errado a gente buscar felicidade no relacionamento, né? Mas a ordem hierárquica está de cabeça para baixo. O meu bem-estar, a minha sensação de prazer, de satisfação, acaba vindo em primeiro lugar. E a gente acaba não conseguindo processar o sofrimento. E na semana passada e na retrasada, a gente falou sobre o sofrimento, e a gente viu como quando Jó ele buscou ao Senhor, quando ele orou ao Senhor, o Senhor
ele não explicou o sofrimento, ele não explicou por que Jó estava naquelas condições, mas ele apenas se revelou a Jó. Então Jó ele teve essa experiência com o Senhor. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa postura diante das provações, diante dos sofrimentos. Como é que a gente pode agir, como é que a gente pode reagir com relação a isso? E para isso eu gostaria de meditar brevemente nas palavras de Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo, um dos discípulos do Senhor Jesus. Essa carta que o Tiago escreveu, ele endereçou as 12 tribos dispersas entre as nações. Provavelmente ele estava se referindo aos judeus cristãos que estavam dispersos por causa da perseguição que ocorreu após a morte do primeiro mártir, do diácono Estevão. E então ele se direciona para todos esses cristãos que estão dispersos ao redor das nações. É parecido com a gente no aspecto de que nós estamos dispersos também. Lógico que estamos nas nossas casas, estamos no nosso núcleo familiar, mas a gente não consegue se reunir nesse momento, né? Fisicamente, pelo menos. E também estamos, de certa maneira, em épocas difíceis. Tudo é muito mais intenso, a pressão é muito mais intensa. A gente tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, de incertezas, de trabalho, a questão da pandemia, a questão sanitária, né, a questão econômica, cuidar da família, dos filhos, esse convívio mais intenso também, com os que estão mais próximos. E aqui, Tiago, ele sugere uma postura diante dessas provações. Ele fala: meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Aqui, quando ele fala provações, ele está falando de diversas provações, né, num sentido mais amplo. E no Novo Testamento, essa palavra no original, ela pode significar algo interno, uma provação interna, uma provação que eu estou passando dentro da minha mente, do meu coração, mas também pode significar alguma coisa externa. Parece que aqui dentro desse contexto, pelo menos aqui do versículo 2 ao 12, ele está mais se referindo a questões externas, né, de perseguição, de tribulações que o povo está passando. E ele fala assim: considerem motivo de grande alegria. Não é só alegria, mas é de grande alegria, de maior alegria, de gratidão, o fato de passarem por provações. O como a gente vai reagir, isso é uma opção que a gente vai fazer, é uma decisão que a gente vai fazer. Muitas vezes a provação não é uma decisão nossa, a gente viu isso no caso de Jó, no caso dos irmãos aqui, a quem o Tiago se dirige. Certamente eles não optaram por essas provações, eles simplesmente passaram a sofrer por essas provações. Mas ele está falando aqui: considerem motivo de grande alegria. Ele está sugerindo uma postura de vida, uma postura diante da provação, de grande alegria, de gratidão. E ele fala a razão: pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Perseverança é uma coisa que nós precisamos hoje em dia. Perseverança. Por que a gente tem tanto ataque de ansiedade? Por que a gente tem por que a gente quer trocar de relacionamentos de maneira tão fácil? Né? Por que a gente tem esses relacionamentos líquidos? Porque a gente falta perseverança. Mas a gente tem que saber que a prova da nossa fé
produz perseverança. Quando a gente passa por isso, pela prova da fé, né, é um momento em que a nossa fé ela é testada, é um momento que nós podemos crescer na fé, nós vamos até os limites da nossa fé, e isso produz perseverança quando a gente passa por isso. E a perseverança deve ter ação completa. A gente tem que ser perseverante até o final, até que passe essa provação, ou até a volta do nosso Senhor Jesus, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, tudo isso tem um propósito de nós amadurecermos e nos tornarmos íntegros. Aqui, quando diz amadurecidos e íntegros, ele se refere à vida de fé, à nossa fé, que nós temos uma fé madura, que nós temos uma fé íntegra, sem lhes faltar coisa alguma, que a gente possa realmente confiar no Senhor, que a gente possa ter essa fé amadurecida, não uma fé infantil, infantilizada, condicionada às circunstâncias, ou uma fé do tipo pensamento positivo, sabe? Que pensa, tudo vai dar certo, mas por que vai dar certo? Não, tudo vai dar certo, vamos pensar positivo, mas baseado em quê? A fé cristã, ela não é uma fé vazia, mas é uma fé naquele que nos criou, é uma fé naquele que nos dá esperança, é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, é a fé no nosso Deus Pai Celestial, é na fé no Espírito Santo que está conosco neste momento, que é o Deus Emanuel que se manifesta nas nossas vidas, que nos conduz. Então que essa fé seja madura e seja íntegra. E inclusive quando aqui fala ação completa, né, no original a palavra em grego é teleios, né, isso demonstra que o Tiago está preocupado com essa ação que seja completa, né? E essa palavra teleios, ela está ligado com a ação completa e com a nossa maturidade, com a nossa integridade. Então, o que é essa ação completa? É justamente o amadurecimento da nossa fé. E essa completa, teleios, aqui parece conotar muito mais um sentido de perfeição do que de preenchimento, de estar completo. Então, ou seja, tem um sentido escatológico aqui. É algo que a gente tem que buscar aperfeiçoar, é uma coisa que a gente pode ativamente buscar. Essa ação completa, a maturidade da nossa fé, né, a integridade da nossa fé, é uma coisa que a gente vai buscar continuamente. E é isso que o Tiago ele está preocupado, né? Que a gente amadureça na fé, que a gente possa crescer na fé, que a gente possa ter uma compreensão mais profunda de Deus. E essa compreensão que seja uma compreensão relacional, não tanto intelectual, porque o nosso Deus é um Deus infinito, é um Deus que a gente vai passar a eternidade conhecendo a beleza da sua santidade, a profundidade da sua sabedoria, mas de maneira relacional a gente vai conhecendo cada vez mais a esse Deus. Então, quando a gente passa pela provação, isso produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Tem um trecho parecido com essa sequência, né, que está em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, quando Paulo ele fala sobre as tribulações. Ele diz assim: nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Então a gente vê essa sequência lógica, né, de provação, de perseverança, um caráter aprovado, né, o amadurecimento na fé, e isso traz esperança, né, sem que nos falte coisa alguma, né? Então
isso é um processo que a gente vai passando quando a gente passa por algum tipo de provação, né? Quando a gente passa por algum tipo de tribulação, a gente pode escolher como a gente vai sofrer. A gente pode sofrer padecendo, a gente pode sofrer em depressão, em desesperança, mas também nós podemos passar por todo esse tipo de sofrimento crescendo na fé, não só na fé, mas em caráter, como seres humanos, como cidadãos do reino celestial, como pessoas, né, amadurecidas. E aí então, Paulo ele fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. É muito interessante que ele fala da sabedoria de Deus, de buscar a sabedoria de Deus em meio à aprovação. Ele fala: peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Né? Batei, batei, abrir-se-vos-á, buscai, buscai, achareis, pedir, pedi e dar-se-vos-á. Né? E Ele nos dará sabedoria. Então, nós podemos buscar sabedoria do alto, a compreensão de toda essa circunstância, de toda essa provação, de toda essa pressão que a gente está passando. A gente pode buscar a sabedoria do alto, o ponto de vista celestial, saber como lidar com todas essas coisas, saber como enxergar, como fazer a leitura de todas as circunstâncias, até mesmo do meu coração, com a sabedoria de Deus. E isso vai ser concedido a nós. Peça, porém, confesse sem duvidar. Aqui ele está dando um desafio, né? Ele está exortando a gente para pedir, confesse sem duvidar. Ou seja, a gente tem que mergulhar de cabeça, a gente tem que mergulhar de corpo e alma, confiar completamente no Senhor. Porque o que acontece? Aquele que duvida é como aquele que está numa onda ou sob um forte vento, né? Ele tá falando de agitação, de inconstância. Ele fala que essa pessoa é aquele que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz, né? Como aqueles que têm um relacionamento líquido, né? A gente pensa muito, cara, isso não está funcionando, não está dando o resultado imediato que eu quero. Tem coisas que a gente tem que avaliar constantemente e tem que mudar. Mas tem coisas que a gente tem que persistir, que a gente tem que perseverar. E perseverar no Senhor é uma delas. Buscar a sabedoria de Deus é uma delas. Buscar os propósitos de Deus e permanecer firme nisso é uma delas. Sabe, tem uma frase famosa, né? No pain, no gain, né? Que aqueles que gostam de esportes, tem toda essa cultura do corpo, né? Hoje em dia, o crossfit, né? Os crossfiteiros, né? De plantão, né? Que é quase um fanatismo, né? Ou tem aqueles de musculação e tal, e eles têm essa noção de no pain, no gain, sem dor eu não vou ganhar, né? Sem dor eu não vou ganhar. E isso visando um resultado assim, em curto, médio e longo prazo, né? Mas isso é uma coisa visível, é uma coisa que o corpo já sente essa diferença. E eu pergunto, a gente tem esse tipo de mentalidade em outras coisas também? Em coisas espirituais, em questões, digamos assim, filosóficas, em questões da alma, em questões circunstanciais da realidade? A gente tem essa noção de perseverar naquilo que é correto, perseverar em reconciliar o relacionamento, perseverar em nós nos mantermos unidos em adoração, perseverar em nós orarmos uns pelos outros. Vocês ainda oram ao meio-dia, né, pela nossa comunidade, pelo nosso país? A gente se reunir em oração. Sabe, isso é muito importante. A gente precisa perseverar. Por quê? Isso produz um caráter aprovado. Isso nos leva
essa ação completa. Né? Isso tem que ter uma ação completa. Nós precisamos atingir essa maturidade na fé. E assim nós teremos compreensão das coisas. Porque sem isso, aqui o Tiago fala, cara, não tenha a expectativa de que você vai receber algo do Senhor sem fé. Sabe, colocar um pé lá, outro aqui, e fica com os dois pés, cada pé em um barco diferente, e aí ele vai se separando cada vez mais e você vai cair na água no final. A gente precisa colocar os dois pés no barco do Senhor, no navio do Senhor, nos caminhos do Senhor. E depois ele fala também do irmão de condição humilde que fica rico, e o rico que, quer dizer, o humilde que fica numa posição elevada, não necessariamente questão de riqueza, né, mas numa posição elevada. E depois fala do rico que ele fica numa condição mais humilde, e ele fala o que a gente tem que fazer quando eu era mais humilde, estava numa condição mais humilde, estou numa posição elevada, e vice-versa, eu era rico e estou numa condição mais humilde. Se orgulhe-se no Senhor. Por quê? Porque isso é passageiro. É como uma flor que é bela, que exala todo o seu perfume, em todo o seu esplendor, atrai os olhares mais atentos, mostra toda a sua beleza, mas com o raio do sol, com o calor do sol, ela vai murchar. E a riqueza também é passageira, ela vai murchar em meio aos seus afazeres. E aí a gente vê que esse pragmatismo exacerbado, né, não tem tanto significado, é uma vaidade, né, é uma coisa passageira, como diz o autor de Eclesiastes. Mas feliz é um homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem. Esse feliz é Makarios, quer dizer bem-aventurado, abençoado. É o mesmo termo usado nas bem-aventuranças de Mateus 5, no Sermão do Monte. Pleno é o homem, e a mulher também, obviamente, né? Feliz é o homem e a mulher que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Essa coroa, ela se refere muito mais aos louros, né, entregues depois de uma competição esportiva. Ao vencedor é entregue essa coroa da vida. E não que nós mereçamos alguma coisa pela provação, porque na verdade a gente está em uma dívida infinita, digamos assim, para com Deus, que nos resgatou da morte para a vida, que nos deu a vida eterna. Mesmo quando éramos inimigos de Deus, Ele tomou essa ação de nos perdoar, de nos abençoar. Ele se entregou por nós. Mas é uma coisa que Ele prometeu aos que Ele ama. É algo que Ele quer dar, é uma recompensa que Ele deseja dar àqueles que perseverarem na provação. Isso é graça de Deus, isso é generosidade de Deus, é bondade de Deus. E nós podemos, e que nós possamos nos ater a essa esperança do galardão. Mas para isso nós precisamos ter fé. Aquele que quer agradar ao Senhor, eles devem crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente precisa ter fé, a gente precisa ter essa esperança no Senhor. E assim nós seremos capazes de perseverar nessa provação. Irmãos, eu sei que não está fácil, eu sei que é muito difícil, e eu sei que essa dificuldade é intensa, esse desgaste físico, psicológico,
é intenso, mas saiba que você não está sozinho. Saiba que você não está sozinho. Tem uma comunidade aqui para te apoiar, para te suportar. E Deus, Ele está contigo também. Deus, Ele está contigo, mesmo nas horas que você não sente, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está contigo. E Ele compartilha da sua dor, Ele compartilha do seu sofrimento também. Eu gostaria de lembrar agora o momento em que Jesus ele foi ressuscitar o Lázaro. Jesus já sabia que iria ressuscitar o Lázaro, que havia morrido, havia falecido há 3 dias então. E quando a irmã mais nova, a Maria, vem até Jesus e Jesus vê essa tristeza, Jesus ele chorou junto. Ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Ele tinha ido até eles com esse propósito. Mas mesmo assim, quando ele viu esse sofrimento da Marta e da Maria, ele chorou junto. Então Deus, Ele compadece de nós, Ele entende a nossa dor, o nosso sofrimento, mas Ele ao mesmo tempo nos dá esperança. Vai chegar o tempo certo em que nós teremos a vitória. Vai chegar o tempo certo que nós teremos a coroa da vida. Vai chegar o tempo devido em que nós teremos passado por toda essa provação. E que ao passarmos por toda essa provação, possamos olhar para trás e ver a bondade de Deus, a graça de Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia. Derrama sobre nós da sua sabedoria. Dai-nos sabedoria do alto, Senhor. Eu te rogo que nos dê mais fé, Senhor. Que nós possamos confiar em Ti completamente, Senhor, em todas as circunstâncias. Derrama do Seu Espírito sobre as nossas vidas. Enche-nos do Deus Espírito Santo. Concede, Senhor, perdão. Concede, Senhor, alegria. Concede, Senhor, a alegria plena, maior alegria. Concede, Senhor, perseverança, um coração humilde, quebrantado na sua presença, que possamos nos orgulhar no Senhor em todos os momentos, mas que possamos nos orgulhar no Senhor. E eu peço que o Senhor esteja restaurando o nosso ânimo, que o Senhor esteja restaurando a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional. Eu peço que o Senhor esteja nos dando forças em Ti, que possamos esperar no Senhor, que possamos aguardar no Senhor e que nós possamos obter a coroa da vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Eu queremos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo seja sobre todo o povo celestial, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, permaneçam firmes. Eu gostaria de convidá-los, incentivá-los a continuarem na leitura bíblica. Estamos em 2 Coríntios. Continuem fazendo a leitura bíblica. Se vocês tiverem algo que impactou a vida de vocês, se vocês se sentiram abençoados pela palavra, podem compartilhar no grupo ou compartilhem com outras pessoas, com pessoas próximas de você também. Permaneçam em oração, né? Todos os dias ao meio-dia, vamos orar, cada um onde estiver, no trabalho, em casa, mas vamos orar uns pelos outros, vamos compartilhar a alegria, a tristeza também, que assim a alegria irá dobrar, a tristeza irá diminuir. E também convido todos a orarmos todas as sextas-feiras, às 9 horas, e que possamos permanecer firmes até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e até que possamos nos ver novamente e nos abraçar.